Assim, Cat Mille, nós te abençoamos. Em nome de Jesus. Só tem que diminuir o público um pouco. Dá para ver, isso aqui dá para ver, né? Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade e ao pastor Edson, né, por estar aqui e fazendo, né, uma das coisas que eu gosto muito, que é falar sobre a palavra de Deus. E é como o pastor Edson sempre fala. Ele fala assim para mim, o Bispo Macedo não te conhece. Que todo mundo sabe, né? Eu sou obreira, mas ele fala, mas eu te conheço. E é sobre isso que nós vamos falar um pouco. Não somente sobre fazer para alguém que os nossos olhos possam ver, mas para aquele que a gente não vê, mas que nos observa. Amém. Eu não faço para o Bispo Macedo, apesar de ser uma obreira, né, da Universal, eu faço para o Deus que eu conheci. Aleluia. Através da Igreja Universal. E assim se estende para todos nós. Então, hoje, antes de dar início, eu gostaria de fazer uma oração para que Deus possa abrir o nosso entendimento. Amém. Com a palavra dele. Que as distrações não possam nos desviar do propósito ao qual Deus nos chamou. Muitas vezes a gente vem congregar, nesse momento eu queria que você se desligasse do mundo, se desligasse da internet. A gente vai ter tempo para falar com a nossa família, caso se tiver alguém internado, mas que é o único momento, a gente vai ficar mais ou menos o quê? Uma horinha? Ou menos do que isso? Mas é importante a gente se conectar, porque muitas vezes a gente fica tão apegado às distrações e acabamos esquecendo de nos conectar, mesmo que seja em poucas horas, com o Senhor Jesus. Porque a gente está aqui, mas está conectado com quem está lá fora. Eu gosto muito de, quando eu entro na igreja, eu já não... Se você fosse tentar falar comigo pelo celular, é mais fácil você ir lá pedir para alguém me chamar. Porque é pouco provável que eu toque no celular no momento em que eu estiver ouvindo a palavra de Deus. Aquele momento é especial para Ele. E Ele quer falar comigo. Então, eu acho que é importante a gente priorizar o Senhor nas mínimas coisas, porque Ele quer falar conosco, amém? Amém. Querido Deus e Pai, nesse momento eu quero te agradecer pelo privilégio e oportunidade de estar aqui nesse altar. É com muito temor e com o coração grato que eu peço ao Senhor, que o Senhor fale, meu Deus, comigo e através de mim, que essa palavra ela possa alcançar, meu Deus, a todos, mas eu tenho certeza que essa palavra o Senhor preparou para alguém. Então faça chegar até essa pessoa, repreende toda distração, todo sono, meu Pai, que às vezes na hora da palavra vem sobre, mas que o Senhor mova com o teu espírito nos quatro cantos dessa igreja, para despertar a tua igreja, em nome do Senhor Jesus, amém, graças a Deus, amém? Hoje, quem quiser acompanhar é Lucas, versículo 15, 11. A parábola do filho pródigo. Eu acredito que todo mundo já conhece essa palavra, né? E diz assim: E disse, um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, a qual o mandou para os seus campos a apacentar os porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai,
e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se, pois, para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Esse lançar-se ao pescoço, eu acredito que ele o abraçou, né? E o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lhe, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhes: o que era aquilo? E ele disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Todos acreditam, a maioria conhece essa palavra. Aqui tem 3 figuras importantes: a figura do filho, que saiu da casa, a figura do pai, que é uma figura de extrema importância, e a figura do filho, que não saiu da casa. E é nesse filho que nós vamos nos atentar hoje. Não no filho que saiu e voltou, não no pai que o acolheu quando ele decidiu sair, mas o pai o acolheu quando voltou, mas no filho que permanecia dentro da casa. É dele que nós iremos chamar a atenção. Diz assim: e seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chamou perto de casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos servos, perguntou o que era aquilo. E ele disse: Veio teu irmão e teu pai e matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Olha que detalhe importante, essas 2 palavras, indignação e não queria entrar. O filho que estava perdido, ele viveu no mundo, ele gastou dinheiro com as meretrizes, mas ele reconheceu a sua fraqueza e voltou. Amém. Mas o filho que estava dentro da casa estava tão perdido quanto aquele que saiu. E quantos de nós estamos perdidos dentro da igreja? Quantos de nós estamos perdidos dentro da casa do Pai? Quando eu me refiro, né, eu sempre lembro do que o pastor fala, eu procuro, não gosto muito de falar de mim para não parecer algo de soberba, mas eu nunca vi e eu acredito que eu jamais verei o meu bispo. Mas eu sirvo aquele que me levantou. Então, muitas vezes a gente está dentro da casa para fazer algo para agradar alguém. E nós não estamos aqui para agradar ninguém, o homem. Nós precisamos viver uma conduta que agrade o nosso Pai, que nos observa. E esse filho, a primeira coisa que ele fez foi se indignou e não queria entrar. Essa casa, espiritualmente falando, não é uma casa física, é uma casa espiritual. Ele se recusou de entrar na casa espiritual, que é o reino de Deus. E aí diz assim, ó, e saindo o pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me destes um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, olha como ele falava com inveja e indignação. Ele não se dirigia ao irmão como irmão, ele se dirigia ao irmão como este teu filho. Ele não tinha menor respeito e nem reverência pelo pai e nem pelo filho, mas ele estava onde? Dentro da casa.
Mas não havia dentro daquela casa uma intimidade, uma comunhão. Não havia dentro daquela casa uma aliança, porque qual era o contrário? Ele deveria se alegrar, e meu irmão, seja bem-vindo, que bom que você está de volta. Mas dentro dele gerou uma indignação, primeiro com o pai, porque o pai preparou uma festa para dar para um filho, e a inveja que ele tinha do próprio irmão, porque o irmão recebeu algo que ele estava ali dentro e nunca recebeu. Mas vamos adiante. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque o teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Ou seja, o irmão que estava morto espiritualmente teve um despertar. Por isso que a palavra de Deus diz que os últimos serão os primeiros. Quantos que estão lá fora e que se voltarão para Cristo? E isso serve de alerta para a gente que já está há muito tempo aonde? Dentro da igreja. Porque o tempo, ele é o nosso maior inimigo. Porque ele faz a gente se acostumar. Eu vi uma vez uma psiquiatra, e eu guardei isso, ela fala assim: a zona de conforto é muito bom, mas ela nunca vai permitir você chegar a lugar nenhum. E quantos de nós estamos vivendo uma zona de conforto dentro da igreja? E aí me remete ao que a pastora falou. Muitas vezes nós temos tempo, disposição. Não estou dizendo aqui que a gente não vai viver, mas é priorizar acima de tudo o reino de quem? De Deus. Nós temos que compreender que tudo nessa vida é o quê? É passageiro. Se hoje eu tenho um carro e se amanhã eu morrer, eu não vou levar o quê? O meu carro. Se hoje eu tenho uma roupa, se hoje eu tenho um bom emprego, se hoje eu tenho nada disso, a gente vai levar. Então a gente precisa compreender que Cristo nos basta. Aleluia! Glória a Deus. Nós não precisamos esperar o reino de Deus chegar até aqui para viver o reino dele. Ah, mas eu estou me preparando para a volta do Senhor Jesus. Você já tem que estar preparado para a volta dele, para ir morar no reino dele. É como a pastora pontuou, é importante você congregar. Ele não queria congregar com o pai, ele não queria congregar com o irmão. E quantas vezes a gente tem disposição? Se hoje marcasse uma viagem, às vezes você teria disposição de acordar 5 horas da manhã, arrumar a sua mala, porque você recebeu um convite para fazer uma linda viagem. Se hoje eu chegasse e falasse assim: olha, eu estou indo para Búzios, quem quer ir comigo? Seria: opa, olha, pastor, eu não vou hoje não, porque eu tenho um compromisso. Quantas vezes a gente vê as pessoas se dedicando e colocando toda a força delas naquilo que lhe traz prazer carnal, mas às vezes não faz o mesmo esforço para estar fazendo aquilo que agrada a Deus. Não estou dizendo que você esteja em pecado, não, mas esse irmão que estava dentro da casa, ele não estava em pecado, entre aspas, porque quando ele diz assim, ó, eu nunca transgredi o teu mandamento, será? Vamos ver. Por que ele diz ele nunca transgrediu o mandamento? Existe um mandamento, que a palavra de Deus diz assim: todos os mandamentos se simplificam em um. O primeiro é o quê? Amar a Deus. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, de todo o seu entendimento, e amarás o próximo como a ti Mesmo. Ele já transgrediu. Porque quando ele fala para o pai: olha, eu nunca transgredi um mandamento, mas a partir do momento em que ele não acolhe o irmão dele, que ele não recebe, ele já começou o quê? A transgredir. Isso prova que ele estava dentro da casa, dentro da igreja, mas não estava no reino de Deus. O que eu quero chamar a atenção é que não adianta nós estarmos congregando, nós estarmos dentro de uma igreja, nós precisamos estar no reino de Deus. Porque a palavra de Deus diz que muitos virão
Senhor, Senhor, Mateus 7,20 diz,